Você já se perguntou por que nasceu exatamente nesta família e não em outra? Por que certas pessoas chegaram à sua vida como pais, irmãos, filhos ou cônjuges, trazendo consigo desafios que às vezes parecem impossíveis de compreender? Se você já sentiu que existe um propósito maior por trás dessas conexões familiares, saiba que sua intuição está absolutamente correta. Chico Xavier, através de seus mentores espirituais, revelou verdades profundas sobre como nossas almas escolhem cuidadosamente cada membro da família antes mesmo de reencarnarem. E hoje vou compartilhar com você os sinais que indicam exatamente qual lição sua alma veio aprender através dessas relações sagradas. Durante décadas de comunicação com o mundo espiritual, Chico Xavier recebeu orientações específicas sobre como decifrar os códigos ocultos nas dinâmicas familiares. Ele descobriu que nada é coincidência quando se trata de família. Cada conflito, cada momento de amor incondicional, cada desafio que enfrentamos com nossos parentes mais próximos carrega em si uma mensagem direta da nossa alma. Um recado sobre aquilo que viemos desenvolver nesta existência. O médium mineiro costumava dizer que a família é a nossa primeira escola espiritual, o laboratório onde nossa essência é testada, lapidada e transformada. O que mais me impressiona nas revelações que Chico Xavier recebeu é a precisão com que os espíritos superiores explicaram como identificar essas lições. Eles ensinaram que existem padrões específicos, sinais inconfundíveis que se repetem nas nossas relações familiares e que, quando aprendemos a observá-los com os olhos da alma, tudo começa a fazer sentido. Cada pessoa que convive conosco desde o nascimento foi cuidadosamente escolhida para nos ensinar algo fundamental sobre nós mesmos, sobre nossa natureza mais profunda e sobre aquilo que precisamos curar ou desenvolver. Deixe-me contar sobre uma das experiências mais marcantes que Chico Xavier vivenciou durante uma de suas sessões mediúnicas. Era uma noite de inverno em Pedro Leopoldo, e o médium estava em profunda concentração quando o espírito Emmanuel se manifestou com uma revelação extraordinária. Emmanuel explicou que havia observado uma mulher de 42 anos que chegara ao mundo espiritual completamente perdida, sem compreender por que sua vida familiar havia sido tão desafiadora. Ela havia passado décadas brigando com a mãe, sentindo-se incompreendida pelos irmãos e enfrentando conflitos constantes com o marido e os filhos. Quando essa mulher desencarnou e pôde ver sua existência de uma perspectiva superior, ficou profundamente surpresa ao descobrir que ela mesma havia escolhido cada um daqueles desafios antes de nascer. Sua alma havia identificado que precisava aprender sobre paciência, perdão e amor incondicional, e por isso escolheu uma mãe rígida que a forçaria a desenvolver compreensão, irmãos competitivos que a ensinariam sobre generosidade e um marido teimoso que a levaria aos limites da sua capacidade de amar. Emmanuel revelou a Chico Xavier que essa mulher passou anos no plano espiritual, estudando essas conexões, compreendendo finalmente que cada momento de atrito havia sido uma oportunidade preciosa de crescimento que ela não soube aproveitar. O que Emmanuel ensinou através dessa história é que nossa alma sempre sabe exatamente do que precisa para evoluir, e por isso atrai para nossa família as pessoas que podem nos oferecer essas experiências de aprendizado. Mas aqui está o segredo que pode transformar completamente sua compreensão sobre sua própria vida. Existem sinais específicos que revelam qual é a lição principal que sua alma veio aprender através da sua família atual. O primeiro sinal que Chico Xavier aprendeu a identificar é o padrão de repetição emocional que se manifesta nas suas relações familiares. Observe com atenção. Existe algum sentimento que você experimenta constantemente quando está com sua família? Talvez seja irritação, ansiedade, tristeza ou até mesmo uma sensação de não pertencimento.
Esse sentimento recorrente não é casual. É o indicador mais preciso da área emocional que sua alma escolheu trabalhar nesta existência. Se você sempre se sente irritada com determinados comportamentos dos seus familiares, sua alma provavelmente veio aprender sobre paciência e aceitação. Se você constantemente se sente ansiosa ou preocupada com o bem-estar da sua família, sua lição pode estar relacionada ao desapego amoroso e à confiança na sabedoria divina. Chico Xavier costumava relatar o caso de uma senhora que o procurou desesperada porque não conseguia parar de se preocupar com os filhos adultos. Ela passava noites em claro, imaginando todos os perigos que eles poderiam enfrentar, e essa ansiedade estava adoecendo seu corpo e sua mente. Durante uma consulta espiritual, os mentores de Chico revelaram que a alma dessa mulher havia sido mãe em várias existências anteriores, mas sempre de forma possessiva e controladora. Nesta vida, ela escolheu filhos independentes e aventureiros justamente para aprender a amar sem controlar, a cuidar sem sufocar, a ser mãe respeitando a individualidade e o caminho de cada filho. Quando essa senhora compreendeu que sua ansiedade era, na verdade, o sinal de que sua alma estava sendo convidada a desenvolver um amor mais maduro e desapegado, ela conseguiu transformar completamente sua relação com os filhos. Ela aprendeu a oferecer seu cuidado e proteção energética através da oração e da mentalização positiva, sem tentar controlar fisicamente cada passo que eles davam. O resultado foi surpreendente. Não apenas ela encontrou paz interior, mas os próprios filhos começaram a se aproximar mais dela, sentindo-se finalmente livres para compartilhar suas experiências sem medo de julgamento ou interferência excessiva. O segundo sinal revelado pelos espíritos superiores a Chico Xavier diz respeito às qualidades que mais admira ou inveja nos seus familiares. Preste atenção especial àquelas características que você gostaria de ter, mas que parecem vir naturalmente para seus pais, irmãos, filhos ou cônjuge. Essa admiração não é coincidência, é sua alma, reconhecendo aspectos que ela escolheu desenvolver através da convivência próxima com pessoas que já manifestam essas virtudes. Se você admira a tranquilidade do seu pai, provavelmente sua lição está relacionada ao desenvolvimento da serenidade. Se você inveja a facilidade social da sua irmã, sua alma pode ter vindo trabalhar a autoconfiança e a capacidade de se relacionar com leveza. Emmanuel explicou a Chico Xavier que nossas almas são extremamente inteligentes na escolha dos nossos familiares. Elas não apenas selecionam pessoas que nos desafiarão nas áreas que precisamos melhorar, mas também escolhem aqueles que serão nossos exemplos vivos das qualidades que desejamos incorporar. É como se cada familiar fosse um espelho que reflete tanto nossas limitações quanto nosso potencial de crescimento. A família se torna, dessa forma, um microcosmo perfeito, onde podemos observar, aprender e praticar as virtudes que nossa essência anseia por desenvolver. Lembro-me de uma história tocante que Chico Xavier compartilhou sobre um rapaz que sempre se sentiu inferior ao irmão mais velho. Enquanto o irmão era comunicativo, bem-sucedido profissionalmente e popular entre os amigos, ele se considerava tímido, inseguro e sem talentos especiais. Essa comparação constante gerava nele uma tristeza profunda e um sentimento de inadequação que o acompanhou por anos. Durante uma sessão mediúnica, o espírito de um avô já desencarnado se comunicou para esclarecer essa dinâmica familiar. O avô revelou que aquele rapaz havia escolhido nascer como irmão mais novo de alguém extrovertido e confiante, justamente para aprender a reconhecer e desenvolver seu próprio valor interior. Sua alma sabia que tinha tendência ao isolamento e à baixa autoestima, características que havia carregado por várias existências.
Por isso, ela escolheu uma família onde teria um exemplo próximo de autoconfiança, não para se sentir inferior, mas para se inspirar e descobrir que essas qualidades também existiam dentro dele, apenas esperando para serem despertadas. O avô orientou o rapaz a parar de competir com o irmão e começar a observá-lo como um professor. Cada vez que presenciasse a naturalidade com que o irmão se relacionava com as pessoas, deveria pensar: eu também posso desenvolver essa facilidade. Quando visse a determinação do irmão diante dos desafios profissionais, deveria refletir: essa coragem também existe dentro de mim. Gradualmente, o rapaz começou a experimentar pequenos atos de coragem social, inspirado pelo exemplo diário que tinha em casa. Com o tempo, desenvolveu sua própria versão de autoconfiança, mais suave e introspectiva que a do irmão, mas igualmente poderosa e autêntica. O terceiro sinal que os mentores espirituais revelaram a Chico Xavier está relacionado aos conflitos mais dolorosos que você vivencia na sua família. Pode parecer contraditório, mas justamente aquelas situações que mais machucam seu coração são as que carregam as lições mais importantes para sua evolução espiritual. Quando um familiar age de forma que considera injusta, cruel ou incompreensível, sua alma está sendo convidada a desenvolver virtudes superiores como perdão, compaixão, paciência ou desapego. Chico Xavier aprendeu que nossa alma nunca escolhe sofrimentos desnecessários, mas ela tem a sabedoria de selecionar experiências desafiadoras que resultarão em crescimento genuíno. Cada lágrima derramada por causa de um desentendimento familiar, cada noite mal dormida por preocupação com um parente, cada momento de frustração diante de comportamentos que não conseguimos mudar nos outros, tudo isso representa oportunidades preciosas de fortalecimento interior que nossa essência havia planejado antes mesmo de nascermos. Uma das revelações mais impactantes que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier foi sobre uma mulher que sofria constantemente com o alcoolismo do marido. Ela vivia numa montanha-russa emocional, alternando entre esperança, quando ele prometia parar de beber, e desespero, quando ele recaía novamente. Essa dinâmica se repetia há anos, causando não apenas sofrimento emocional, mas também dificuldades financeiras e constrangimento social. Durante uma consulta espiritual, os mentores revelaram que a alma dessa mulher havia escolhido essa experiência específica para aprender sobre amor incondicional, limites saudáveis e fé inabalável. Em existências anteriores, ela havia sido uma pessoa julgadora e impiedosa com aqueles que considerava fracos ou viciados. Sua alma reconheceu que precisava desenvolver compaixão genuína e, por isso, escolheu amar profundamente alguém que lutava contra um vício. A lição não era aceitar passivamente comportamentos destrutivos, mas aprender a amar a essência da pessoa enquanto estabelecia limites claros em relação aos comportamentos prejudiciais. Ela precisava descobrir como manter seu coração aberto sem se tornar codependente, como oferecer apoio sem assumir responsabilidades que não eram suas. Os espíritos orientaram essa mulher a compreender que sua missão não era curar o marido, mas curar dentro de si mesma a tendência ao julgamento e à rigidez emocional. Quando ela conseguiu amar verdadeiramente sem tentar controlar, quando aprendeu a estabelecer limites com firmeza, mas sem raiva, quando desenvolveu a capacidade de manter sua própria paz interior, independentemente das escolhas dele, algo extraordinário aconteceu. O próprio marido, sentindo-se amado sem pressão e respeitado apesar dos seus problemas, encontrou forças para buscar ajuda profissional e iniciar um processo genuíno de recuperação.
O quarto sinal revelado pelos mentores de Chico Xavier são os talentos ou características especiais que se manifestam naturalmente na sua família, especialmente aqueles que parecem pular gerações ou aparecer de forma inexplicável. Se você tem um dom artístico que ninguém mais na família possui, ou se seu filho demonstra habilidades que não vieram nem de você nem do seu cônjuge, isso indica que sua alma trouxe consigo experiências de outras existências e escolheu sua família atual como o ambiente ideal para desenvolver ou compartilhar esses talentos. Chico Xavier frequentemente recebia comunicações de espíritos que explicavam como certas almas escolhem famílias específicas, não apenas para aprender, mas também para ensinar e contribuir com dons especiais. Essas almas mais experientes em determinadas áreas se encarnam em famílias que poderão apoiar o desenvolvimento dos seus talentos, mesmo que os familiares não possuam as mesmas habilidades. O propósito é duplo. A alma talentosa pode florescer e cumprir sua missão de serviço, enquanto a família aprende sobre apoio incondicional, reconhecimento das diferenças individuais e orgulho genuíno pelas conquistas dos outros. Emmanuel contou a Chico Xavier sobre uma família onde nasceu uma menina com extraordinário talento musical. Nem os pais nem os avós tinham qualquer habilidade especial nessa área, mas desde muito pequena ela demonstrava uma conexão natural com instrumentos e melodias. Durante anos, os pais se questionaram de onde vinha esse dom, até que numa consulta espiritual descobriram que haviam sido escolhidos justamente por serem pessoas simples, trabalhadoras e dedicadas, qualidades essenciais para apoiar o desenvolvimento de uma alma que trazia a missão de tocar corações através da música. A lição dessa família estava relacionada ao reconhecimento e apoio dos dons individuais, mesmo quando eles são diferentes das suas próprias habilidades. Os pais precisaram aprender a investir tempo e recursos numa área que não dominavam, a buscar professores especializados, a reorganizar a rotina familiar para acompanhar apresentações e ensaios. Através dessa experiência, eles desenvolveram qualidades como generosidade, visão ampliada sobre potencial humano e a capacidade de se alegrar genuinamente com o sucesso de outra pessoa. A menina, por sua vez, cresceu num ambiente de apoio incondicional que permitiu que seu talento florescesse completamente, cumprindo sua missão de levar beleza e inspiração ao mundo através da música. O quinto sinal que os espíritos revelaram a Chico Xavier são os medos ou preocupações recorrentes que você sente em relação à sua família. Esses medos não são apenas ansiedade comum, são indicadores precisos de áreas onde sua alma precisa desenvolver confiança, fé e entrega aos planos superiores. Se você vive preocupada com a segurança física dos seus familiares, sua lição pode estar relacionada ao desenvolvimento da confiança na proteção divina. Se você tem medo constante de perder o amor das pessoas próximas, sua alma provavelmente veio trabalhar a autoestima e a compreensão do amor incondicional. Uma das histórias mais tocantes que Chico Xavier compartilhou foi sobre uma mãe que vivia atormentada pelo medo de que algo terrível acontecesse com seus filhos. Ela checava obsessivamente se eles estavam respirando quando bebês, tinha pesadelos com acidentes quando eles começaram a andar sozinhos e sentia uma angústia física sempre que eles saíam de casa. Essa preocupação excessiva estava afetando não apenas sua qualidade de vida, mas também a liberdade natural que os filhos precisavam para se desenvolver. Durante uma sessão mediúnica, o espírito de uma avó, já desencarnada, se manifestou para esclarecer a origem desses medos. Ela revelou que em uma existência anterior, essa mãe havia perdido filhos pequenos em circunstâncias trágicas e carregava em sua alma a marca profunda dessa dor.
Sua essência havia escolhido ser mãe novamente justamente para curar essa ferida ancestral, aprendendo a confiar na proteção divina e a compreender que cada alma tem seu próprio destino e proteção espiritual. A avó orientou que toda vez que o medo surgisse, a mãe deveria transformá-lo em oração protetiva. Em vez de alimentar pensamentos negativos, ela aprendeu a envolver mentalmente cada filho numa luz dourada, entregando-os aos cuidados dos anjos guardiões e afirmando sua fé na sabedoria divina. Gradualmente, ela descobriu que podia amar profundamente sem viver em constante terror, que podia cuidar sem sufocar, que podia proteger através da energia positiva em vez de tentar controlar fisicamente cada movimento dos filhos. O sexto sinal revelado pelos mentores espirituais de Chico Xavier está relacionado aos papéis que você naturalmente assume dentro da sua família. Se você sempre foi a pessoa que todos procuram para conselhos, sua alma provavelmente veio desenvolver sabedoria e capacidade de orientação. Se você é aquela que sempre tenta harmonizar os conflitos familiares, sua lição pode estar relacionada ao desenvolvimento da diplomacia e da compreensão das diferentes perspectivas humanas. Se você é vista como a rebelde ou a diferente da família, sua alma pode ter vindo para ensinar sobre individualidade, coragem de ser autêntica e aceitação das diferenças. Emmanuel explicou a Chico Xavier que esses papéis familiares não são coincidências, são posições estratégicas que nossa alma escolhe para desenvolver características específicas. A pessoa que se torna o pilar da família está aprendendo sobre responsabilidade e liderança amorosa. Aquela que é vista como a ovelha negra pode estar ensinando sobre autenticidade e coragem de seguir caminhos não convencionais. O familiar que sempre precisa de ajuda pode estar oferecendo aos outros oportunidades de desenvolver generosidade e paciência. Chico Xavier relatou o caso de um homem que sempre se sentiu sobrecarregado porque toda a família recorria a ele para resolver problemas financeiros, emocionais e práticos. Ele se questionava por que havia nascido numa família onde todos pareciam menos capazes de lidar com as dificuldades da vida. Durante uma consulta espiritual, os mentores revelaram que sua alma havia escolhido esse papel de salvador familiar, justamente para aprender sobre limites saudáveis e generosidade equilibrada. Em existências anteriores, ele havia sido uma pessoa egoísta que só pensava em seus próprios interesses. Nesta vida, sua alma queria desenvolver o polo oposto, a capacidade de servir e ajudar os outros. Mas a lição não era se tornar um mártir que se sacrifica constantemente, e sim aprender a ajudar de forma que realmente contribuísse para o crescimento dos familiares, em vez de criar dependência. Os espíritos o orientaram a continuar oferecendo apoio, mas de maneira que incentivasse a autonomia e responsabilidade de cada pessoa, ensinando-as a pescar em vez de simplesmente dar o peixe. O sétimo sinal que os espíritos superiores revelaram a Chico Xavier são as sincronicidades e coincidências marcantes que acontecem envolvendo sua família. Quando eventos aparentemente casuais se repetem, ou quando situações extraordinárias conectam você aos seus familiares de formas inexplicáveis. Isso indica que existem laços espirituais muito antigos entre vocês e que estão vivenciando juntos um capítulo importante de uma história que começou em outras existências. Chico Xavier costumava dizer que as famílias espirituais se reencontram vida após vida, alternando papéis e posições para que cada alma tenha oportunidade de experimentar diferentes perspectivas e aprender lições complementares. Às vezes, quem foi pai se torna filho. Quem foi irmão mais novo renasce como o mais velho. Quem foi cônjuge retorna como parente.
Essas trocas de papéis permitem que as almas desenvolvam compreensão completa sobre as dinâmicas relacionais e curem feridas antigas através de experiências renovadas. Uma das sincronicidades mais impressionantes que Chico Xavier presenciou envolveu uma mulher que havia adotado uma criança após anos tentando engravidar sem sucesso. Desde o primeiro encontro, ela sentiu uma conexão inexplicável com aquela menina, como se já a conhecesse há muito tempo. Durante o crescimento da criança, descobriram que tinham gostos idênticos, medos similares e até mesmo sonhos parecidos. A ligação entre elas era tão forte que as pessoas comentavam que pareciam mãe e filha biológicas. Anos depois, durante uma sessão mediúnica, o espírito de Emanuel revelou que aquela mulher e a menina adotada haviam sido mãe e filha em 3 existências anteriores. Na última encarnação em que estiveram juntas, a filha havia desencanado ainda criança, deixando a mãe inconsolável. As 2 almas haviam planejado este reencontro para curar a dor da separação anterior e para que a mãe aprendesse que os laços de amor verdadeiro transcendem as limitações biológicas e que o universo sempre encontra formas de reunir aqueles que se amam genuinamente. O 8º sinal, revelado pelos mentores de Chico Xavier, são os momentos de compreensão súbita que você experimenta em relação aos seus familiares. Sabe aqueles instantes em que, de repente, você entende perfeitamente por que uma pessoa age de determinada forma ou quando sente uma compaixão profunda por alguém que antes apenas irritava você? Esses momentos de insight não são casuais. São sua alma reconhecendo as lições que vieram aprender e começando a integrar a sabedoria que essas experiências familiares estão oferecendo. Emanuel ensinou a Chico Xavier que nossa alma está constantemente nos enviando sinais de reconhecimento, pequenos cliques internos que indicam quando estamos compreendendo e absorvendo as lições planejadas. Esses momentos de clareza geralmente vêm acompanhados de uma sensação de paz, de perdão espontâneo ou de gratidão inesperada. É como se uma peça do quebra-cabeças espiritual se encaixasse perfeitamente, trazendo compreensão sobre propósitos que antes pareciam obscuros. Lembro-me de uma história tocante que Chico Xavier compartilhou sobre uma filha que passou décadas ressentida com a rigidez excessiva da mãe. Ela cresceu sentindo-se podada, controlada e incompreendida, carregando mágoa por não ter tido uma mãe mais carinhosa e permissiva. Aos 40 anos, enquanto cuidava da mãe idosa que estava doente, ela teve um momento de revelação extraordinário. Observando a mãe fragilizada na cama do hospital, ela subitamente compreendeu que toda aquela rigidez havia sido, na verdade, uma forma de amor, uma tentativa desesperada de preparar a filha para enfrentar um mundo que ela sabia ser difícil e desafiador. Naquele instante, ela percebeu que sua mãe havia feito o melhor que sabia fazer com as ferramentas emocionais que possuía e que por trás de cada não havia existido um "eu te amo e quero te proteger". Essa compreensão transformou completamente o relacionamento entre elas. A filha conseguiu finalmente expressar gratidão pela dedicação da mãe, e a mãe, sentindo-se compreendida pela primeira vez, conseguiu se abrir emocionalmente e demonstrar o carinho que sempre sentiu, mas não sabia como expressar. Os últimos meses de vida da mãe foram os mais próximos e amorosos que elas já haviam compartilhado, curando décadas de incompreensão mútua. O 9º sinal que os espíritos revelaram a Chico Xavier está relacionado aos sonhos recorrentes que envolvem sua família. Quando você sonha repetidamente com situações familiares, especialmente aquelas que despertam emoções intensas, sua alma está processando e elaborando as lições que está aprendendo através dessas relações. Os sonhos funcionam como um laboratório espiritual, onde sua essência experimenta diferentes formas de lidar com os desafios familiares e integra gradualmente a sabedoria adquirida. Chico Xavier
aprendeu que os sonhos familiares mais significativos geralmente apresentam três características: emoções muito intensas, situações que se repetem com variações e sensações de que aqueles eventos já aconteceram antes. Esses elementos indicam que sua alma está acessando memórias de outras existências onde vocês conviveram, ou está ensaiando formas mais elevadas de responder aos desafios atuais. Uma das experiências mais marcantes que Chico Xavier presenciou envolveu uma senhora que sonhava constantemente que estava perdoando o pai, que havia sido alcoólatra e ausente durante sua infância. No sonho, ela sempre o abraçava e dizia que compreendia suas dificuldades. Curiosamente, na vida desperta, ela ainda sentia muita raiva e mágoa em relação a ele, mesmo décadas após sua morte. Durante uma sessão mediúnica, o próprio espírito do pai se comunicou para explicar que estava enviando esses sonhos como uma forma de cura espiritual para ambos. Ele revelou que carregava profundo arrependimento pelas falhas como pai e que sua filha, em níveis mais profundos da consciência, já havia compreendido e perdoado suas limitações. Os sonhos eram uma preparação para que ela pudesse integrar conscientemente esse perdão, libertando-se definitivamente do peso emocional que ainda carregava. Seguindo as orientações recebidas, a senhora começou a prestar mais atenção aos sentimentos de paz que experimentava nos sonhos e, gradualmente, conseguiu trazê-los para sua vida desperta. Ela compreendeu que o perdão não significava aprovar os comportamentos do pai, mas libertar-se da prisão emocional do ressentimento. Quando finalmente conseguiu perdoar conscientemente, ela experimentou uma sensação de liberdade e leveza que não sentia há décadas. O 10º sinal revelado pelos mentores espirituais de Chico Xavier são as características físicas, gestos ou expressões que você compartilha com seus familiares, especialmente aquelas que aparecem de forma inexplicável ou que se manifestam em momentos específicos. Essas semelhanças não são apenas herança genética, são marcas espirituais que indicam conexões profundas entre as almas e experiências compartilhadas em outras existências. Emmanuel explicou a Chico Xavier que quando almas convivem intensamente ao longo de várias encarnações, elas desenvolvem uma espécie de assinatura energética comum que se manifesta através de gestos similares, expressões faciais parecidas ou mesmo manias e hábitos que se repetem independentemente da educação recebida. Essas marcas servem como lembretes sutis da continuidade dos laços afetivos e da importância das lições que estão aprendendo juntas. Chico Xavier relatou o caso extraordinário de uma família onde o neto, que havia convivido muito pouco com o avô, desenvolveu exatamente os mesmos gestos e expressões do avô falecido. A semelhança era tão impressionante que a família ficava emocionada ao observar o menino, sentindo como se o avô estivesse presente através daqueles movimentos familiares. Durante uma consulta espiritual, descobriram que o avô e o neto eram almas que haviam sido grandes amigos em uma existência anterior, mas que haviam se separado prematuramente devido a circunstâncias externas. O avô havia escolhido desencarnar pouco antes do nascimento do neto para poder acompanhar espiritualmente seu desenvolvimento, e as semelhanças gestuais eram uma forma de manter viva a conexão entre eles, trazendo conforto para a família e confirmando que os laços de amor continuam ativos mesmo após a morte física. Agora que você conhece esses 10 sinais revelados pelos espíritos superiores a Chico Xavier, é importante compreender como utilizá-los para descobrir especificamente qual lição sua alma veio aprender com sua família atual. O processo de descoberta que Chico Xavier aprendeu com seus mentores espirituais envolve uma técnica específica de autoanálise que ele chamava de mapeamento da alma familiar.
Esta técnica consiste em observar quais dos 10 sinais se manifestam com maior intensidade na sua vida e depois conectá-los para formar um quadro completo da sua missão familiar. Emmanuel ensinou que cada pessoa geralmente apresenta entre 3 e 5 desses sinais de forma mais marcante, e a combinação específica deles revela não apenas a lição principal, mas também as lições secundárias que a alma está trabalhando simultaneamente. Por exemplo, se você identifica fortemente o padrão de repetição emocional da ansiedade, combinado com a admiração pela tranquilidade de um familiar e sonhos recorrentes sobre proteção, sua alma provavelmente veio aprender sobre confiança divina e desapego amoroso. Uma das técnicas mais poderosas que Chico Xavier compartilhou foi o exercício da gratidão retrospectiva. Ele orientava as pessoas a revisitarem mentalmente os momentos mais desafiadores vividos com a família, mas desta vez procurando identificar qual qualidade positiva aquela experiência havia desenvolvido nelas. A mágoa ensina perdão. A decepção desenvolve discernimento. A preocupação excessiva fortalece a fé e assim por diante. Chico Xavier contou sobre uma mulher que aplicou essa técnica e descobriu algo surpreendente sobre sua relação com uma irmã invejosa que sempre havia tentado diminuir suas conquistas. Inicialmente, ela sentia apenas dor e incompreensão diante desses comportamentos. Mas ao aplicar a gratidão retrospectiva, ela percebeu que conviver com a inveja da irmã havia desenvolvido nela uma humildade genuína, a capacidade de comemorar suas vitórias sem ostentação e, principalmente, uma compaixão profunda por pessoas que sofrem com sentimentos de inferioridade. Ela compreendeu que sua alma havia escolhido conviver com essa dinâmica para aprender que o verdadeiro sucesso não está em ser superior aos outros, mas em conseguir brilhar sem ofuscar ninguém, em conquistar seus objetivos, mantendo o coração aberto para ajudar aqueles que ainda estão lutando. A irmã invejosa havia sido, na verdade, sua grande professora sobre compaixão e humildade autêntica. Outro aspecto fundamental que os espíritos revelaram a Chico Xavier é que as lições familiares sempre vêm em camadas. Existe a lição principal, que geralmente está relacionada ao maior desafio emocional que você enfrenta na família. E existem as lições complementares, que se manifestam através de dinâmicas mais sutis. Compreender essas camadas permite que você aproveite completamente as oportunidades de crescimento que sua família oferece. A lição principal normalmente está conectada ao familiar que mais desperta reações intensas em você, seja amor incondicional, irritação constante, preocupação excessiva ou qualquer outro sentimento que se manifesta de forma muito intensa. Essa pessoa é seu principal professor espiritual nesta existência, aquela que sua alma escolheu especificamente para trabalhar aspectos fundamentais da sua evolução. As lições complementares aparecem através dos outros familiares e das dinâmicas mais suaves, mas não menos importantes. Elas geralmente envolvem o desenvolvimento de virtudes como paciência, generosidade, alegria, espontaneidade ou a cura de medos e limitações menores. Essas lições funcionam como um suporte para a lição principal, criando um ambiente completo de aprendizado. Chico Xavier relatou o caso de um homem cuja lição principal estava relacionada ao aprendizado sobre limites saudáveis, através da convivência com uma mãe extremamente dependente emocionalmente. Paralelamente, ele tinha lições complementares sobre alegria espontânea através do convívio com filhos pequenos, sobre companheirismo através da relação com a esposa e sobre generosidade através da responsabilidade com irmãos mais novos. Todas essas experiências se combinavam para criar um crescimento espiritual completo e equilibrado.
Uma das revelações mais importantes que Emmanuel transmitiu a Chico Xavier é que existe um momento específico na vida de cada pessoa onde a lição familiar principal se torna cristalina. Geralmente, esse momento acontece entre os 35 e 50 anos, quando a alma já teve experiências suficientes para compreender os padrões e está madura o bastante para integrar conscientemente os aprendizados. Esse momento de revelação costuma vir acompanhado de uma sensação profunda de compreensão, como se todas as peças de um quebra-cabeças complexo finalmente se encaixassem perfeitamente. A pessoa subitamente entende porque nasceu naquela família específica, porque vivenciou determinados desafios e, principalmente, como pode transformar essas experiências em sabedoria prática para o restante da vida. Chico Xavier sempre enfatizava que descobrir a lição familiar não é um exercício intelectual, mas sim um despertar do coração. Quando você verdadeiramente compreende qual aprendizado sua alma veio buscar através da família, sente uma gratidão profunda por cada pessoa que contribuiu para seu crescimento, mesmo aquelas que causaram dor ou dificuldades. Essa gratidão não é forçada ou artificial. Ela brota naturalmente quando você percebe que cada familiar foi um instrumento divino para seu desenvolvimento espiritual. O pai ausente ensinou sobre autonomia, a mãe superprotetora desenvolveu sua paciência, o irmão competitivo fortaleceu sua autoestima, o filho rebelde expandiu sua capacidade de amor incondicional. Uma das histórias mais tocantes que Chico Xavier compartilhou foi sobre uma senhora que passou a vida inteira se sentindo rejeitada pela família. Ela era a filha do meio, que sempre se sentiu menos amada que os irmãos, menos compreendida, menos valorizada. Essa sensação de rejeição a acompanhou por décadas, influenciando negativamente seus relacionamentos e sua autoestima. Aos 60 anos, durante uma profunda reflexão sobre sua vida, ela teve um momento de revelação que Emmanuel havia previsto. Subitamente, compreendeu que sua alma havia escolhido essa posição de filha esquecida para desenvolver sua individualidade, sua força interior e sua capacidade de se valorizar independentemente da aprovação externa. Toda aquela sensação de rejeição havia sido, na verdade, um treinamento intensivo para que ela aprendesse a encontrar dentro de si mesma o amor e reconhecimento que buscava nos outros. Quando essa compreensão se instalou em seu coração, ela experimentou uma transformação extraordinária. Pela primeira vez na vida, sentiu-se completa e valiosa por si mesma. Paradoxalmente, quando parou de buscar desesperadamente a aprovação da família, os próprios familiares começaram a reconhecer e valorizar suas qualidades únicas. Ela havia finalmente aprendido a lição que sua alma viera buscar através daquela dinâmica familiar aparentemente dolorosa. O último ensinamento que os mentores espirituais transmitiram a Chico Xavier sobre as lições familiares é que elas nunca terminam com a morte física. As conexões espirituais entre familiares continuam ativas no plano espiritual e, frequentemente, aqueles que desencarnam primeiro se tornam guias e protetores dos que ficam na Terra, ajudando-os a completar os aprendizados iniciados durante a convivência física. Chico Xavier recebia constantemente mensagens de espíritos familiares que continuavam acompanhando e orientando seus entes queridos encarnados. Esses espíritos revelavam que a morte física é apenas uma mudança de estado, mas que os laços de amor e os compromissos de aprendizado mútuo permanecem ativos, manifestando-se através de intuições, sonhos, sincronicidades e principalmente através da sensação de presença amorosa que muitas pessoas experimentam em momentos de dificuldade. Essa continuidade das relações familiares no plano espiritual traz uma perspectiva completamente nova sobre a importância de aproveitar conscientemente cada oportunidade de crescimento que a convivência familiar oferece.
Cada momento de paciência exercida, cada perdão concedido, cada gesto de amor incondicional contribui para a evolução não apenas individual, mas de todo o grupo familiar, criando laços cada vez mais elevados e harmoniosos que se perpetuam através das existências. Compreender que sua família atual é uma escola espiritual cuidadosamente planejada por sua própria alma transforma completamente a forma como você vivencia cada dinâmica familiar. Os conflitos se tornam oportunidades de crescimento. As diferenças se transformam em chances de desenvolver tolerância e compreensão. E até mesmo os momentos mais desafiadores ganham um significado sagrado quando você reconhece neles as lições que sua essência anseia por aprender. Agora que você conhece esses ensinamentos profundos que Chico Xavier recebeu sobre as lições familiares, chegou o momento de aplicar essa sabedoria na sua própria vida. Olhe para sua família com novos olhos, reconhecendo que cada pessoa ao seu redor foi cuidadosamente escolhida por sua alma para contribuir com seu crescimento espiritual. Aquele familiar que mais testa sua paciência pode ser justamente quem veio te ensinar sobre tolerância e amor incondicional. Aquela pessoa da família que você mais admira pode estar ali para mostrar qualidades que você também pode desenvolver dentro de si. Lembre-se de que sua alma é infinitamente sábia e jamais escolheria experiências desnecessárias ou cruéis. Cada lágrima derramada, cada momento de alegria compartilhada, cada desafio enfrentado junto com sua família faz parte de um plano perfeito de evolução que você mesmo ajudou a elaborar antes de nascer. Quando compreender verdadeiramente essa realidade, você experimentará uma gratidão profunda por cada membro da sua família, reconhecendo neles os professores mais importantes da sua jornada espiritual. Os ensinamentos de Chico Xavier nos mostram que a família é muito mais que um acidente biológico ou uma coincidência social. Ela é um grupo de almas que se amam tanto que escolhem reencarnar juntas, vida após vida, para se ajudarem mutuamente a crescer, evoluir e se tornarem versões cada vez melhores de si mesmas. Cada dinâmica familiar, por mais complexa que pareça, é uma oportunidade sagrada de cura, aprendizado e transformação. Comece hoje mesmo a observar os sinais que sua alma está enviando através das suas relações familiares. Preste atenção aos padrões emocionais que se repetem, às qualidades que você admira nos seus familiares, aos desafios que mais tocam seu coração. Todos esses elementos são pistas preciosas sobre a missão que sua essência veio cumprir nesta existência através do laboratório sagrado que é sua família. Quando você finalmente descobrir qual lição sua alma veio aprender, sua vida familiar se transformará completamente. Os conflitos diminuirão porque você compreenderá o propósito por trás deles. O amor aumentará porque você reconhecerá o sacrifício que cada familiar fez ao aceitar desempenhar papéis desafiadores para contribuir com seu crescimento. E, principalmente, você experimentará uma paz profunda ao saber que está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, cercada pelas pessoas certas para sua evolução espiritual. Os espíritos superiores que orientaram Chico Xavier querem que você saiba que não existe família perfeita, mas existe família perfeita para você. Sua família atual, com todas as suas complexidades, desafios e belezas, é exatamente o ambiente que sua alma escolheu para florescer e se transformar. Honre essa escolha sagrada, vivendo cada dia com mais consciência, mais amor e mais gratidão por aqueles que aceitaram caminhar ao seu lado nesta jornada extraordinária de crescimento espiritual. Que esses ensinamentos de Chico Xavier iluminem seu coração e transformem para sempre a forma como você enxerga e vivencia suas relações familiares, reconhecendo nelas o presente mais precioso que sua alma poderia receber:
a oportunidade de aprender, crescer e se tornar a pessoa extraordinária que você veio ser nesta existência.